Boa noite, meus caros irmãos. Muita paz a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos os nossos companheiros e amigos de Ideal Espírita Cristã. Vamos iniciar hoje mais um estudo do livro A Gênese, os milagres do Evangelho, e hoje nós vamos estudar as bodas de Canaã e a multiplicação dos pães. Antes de mais nada, eu gostaria de dar algumas informações. Eu tenho disponibilizado no grupo da Gênese as gravações dos nossos estudos. Para aqueles que não tá tendo tempo de assistir, eu tenho feito a gravação em áudio e associado algumas imagens da época de Jesus, não é? Então, se vocês quiserem rever os estudos anteriores, eu tenho disponibilizado aí no grupo do Zap da Gênese, não é? Então, eu vou pedir à nossa irmã Graça, que cada dia que passa ela fica mais nova, não é? Eu acho que a pandemia está fazendo bem a Graça. Então, eu vou pedir a Graça para fazer a prece de abertura. Pai, infinita bondade e amor, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo nessa plataforma, onde estamos tendo a oportunidade de vivenciarmos a amorosidade e o contato com todos que aqui se encontram. Temos a certeza da presença da espiritualidade, que nos concede o aprendizado e o conhecimento para que possamos nos melhorar como espíritos vivenciando mais uma experiência corporal. Nos abençoe e nos acolhe hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz aos meus irmãos, a todos vocês. É sempre uma alegria estar todas as sextas-feiras, nesses últimos 2 anos e meio que já completamos de estudos, né? 2 anos e meio se debruçando sobre esta obra que tem nos convidado a grandes reflexões. Hoje nós vamos falar de 2 grandes milagres realizados por Jesus. A modificação da água e o vinho e a multiplicação dos pães. Mas eu vou iniciar o estudo de hoje falando de um fotógrafo e escritor japonês. O nome dele é Masaru Emoto. Ele se tornou conhecido mundialmente por estudar a mensagem da água. Certamente vocês devem estar imaginando qual é a associação do poder da água com as experiências de Jesus na multiplicação dos pães e a boda de Canaã. Eu vou ler um texto que é do documentário O Poder da Água, a Força dos Nossos Pensamentos e Emoções. Masaru Emoto tinha a teoria de que as moléculas do líquido se modificavam a partir de estímulos externos, absorvendo e reagindo às vibrações do ambiente. Para demonstrá-la, congelou amostras nas quais afirma é possível identificar diferentes formatos de cristais de água. A água é instável e muda rapidamente. Eu vou tornar a repetir. A água é instável e muda rapidamente. Essa é a conclusão de Masaru Emoto. Por isso, capta as intenções que estão à volta. Nas primeiras experiências, o japonês congelou
amostras de diferentes pontos do Japão, desde a água da torneira de Tóquio, uma das principais metrópoles mundiais, até a de Lagoas, no interior do país. As gotas de água foram colocadas em lâminas e levadas ao congelador por 2 horas. Depois, foram analisadas em um microscópio equipado com lentes e câmera fotográfica capaz de aumentar as imagens de 200 a 500 vezes. Em outra experiência, Emoto quis verificar se a água era capaz de ouvir música. Em outra experiência, Masaru Emoto quis verificar se a água era capaz de ouvir música. E o que é que nós fazemos na casa espírita quando colocamos o copinho com água para a fluidificação da água e quando há uma música ambiente? Será que essa música que está sendo tocada vai alterar a estrutura molecular da água? Para isso, colocou amostras de líquido destilado, mas livre de impurezas, entre 2 caixas de som que tocaram canções em volume ambiente. A equipe deixou a substância descansar por 2 dias em um pote com tampa antes de congelá-la. O resultado foi a formação de diferentes estruturas conforme o tipo de música ao qual a água foi submetida. Eu trabalho com medicina, vai dizendo Emoto. Eu trabalho com medicina alternativa há muitos anos e trato alguns pacientes com água, algo que não é aceito pelos cientistas. Então, decidi mostrar como isso ocorre, como a água pode memorizar informações. A consciência humana pode mudar as estruturas das moléculas de água, que são o design da substância. Se pensarmos que a água é o princípio de todas as coisas, podemos dizer que a consciência humana cria tudo. Portanto, meus queridos amigos, é baseado nesse documentário, não é? O Poder da Água. E que no final do nosso estudo de hoje, vamos disponibilizar no Zap esse documentário, que é a fala de Masaru Emoto. São 3 vídeos. Um é o documentário do Masaru Emoto. O outro é um vídeo que eu gravei em uma das minhas viagens, em uma cachoeira, a Cachoeira do Índio, localizado na linha verde. E outro vídeo curto é o amanhecer na linha verde. Por que eu coloquei a imagem de um vídeo de uma cachoeira onde eu estive e o mar? Eu gravei o nascer do sol por volta de 5 da manhã. O poder que a água tem em nossas vidas. Nas reuniões das sessões espíritas, nos terreiros de Umbanda, na Igreja Católica Apostólica Romana, nas nossas reverência em vários templos religiosos, a gente sempre tem utilizado a água como processo terapêutico. Basta lembrar que o corpo humano é constituído de 70% de água. A composição do corpo humano tem mais água do que carne, ossos. Por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda como se operou o processo da multiplicação dos pães, que vocês vão fazer uma associação, e as bodas de Canaã. Então,
Nós sabemos que quando estamos sendo atendidos nas nossas sessões doutrinárias ou mediúnica, quantas vezes, ao recebermos aquele copinho plástico com água fluidificada, e muitas das vezes há comentários de pessoas em dizer que a água está com uma composição diferente, que houve uma alteração na composição da água. E é exatamente isso que Masaru Emoto vai dizer, que os nossos pensamentos, as emoções, vai alterar o H2O da água. Que Jesus nos abençoe. Se nós que estamos aqui nessa sala colocarmos um copo neste exato momento na nossa frente e começar a orar, a vibrar, a conectar com o divino, com Deus, e colocarmos a imposição das mãos, sabemos que as nossas mãos, ele tem um processo de magnetismo poderoso. Nós somos uma usina nuclear de pura energia. E quando nós nos conectamos com o cosmos, com o divino, com o Criador, e colocamos as mãos sobre um copo com água, imagine os cristais que estão sendo formados na composição íntima desta água. Na época de Jesus, ele fez algo extraordinário, o que nós fazemos. Eu apenas demonstrei que todos nós somos capazes de alterarmos a composição da água. Com o poder do pensamento, foi isso que Masaru Emoto demonstrou, e que no final do estudo vocês vão poder acessar o documentário do próprio Emoto falando que quando um grupo de pessoas se reúnem com a mente voltada para a edificação do bem, há uma alteração naquela água. Se a gente pegar uma água de esgoto, os cristais daquela água é totalmente distorcido. Se nós pegarmos uma água que bebemos no nosso lar, a água que flui, que utilizamos na nossa casa e que é colocado na geladeira, que tipo de composição de cristais terá essa água? Ela vai sofrer uma alteração de acordo com as nossas formas pensamentos. Tudo que nós alimentamos dentro de casa, os alimentos, a água, sofre uma influência do nosso psiquismo mental, especialmente a água. Emoto vai falar, e hoje tem estudos, tem uma companheira nossa, uma amiga nossa que participa aqui do estudo, que ela bebe água praticamente o dia todo, tem uma alimentação altamente controlada, e nós sabemos que esse componente líquido que existe em nós, de acordo com as nossas formas de pensamento, esse líquido sofre transformações. Agora, eu vou entrar propriamente dito nas bodas de Canaã, quando Kardec, no século XIX, vai fazer uma análise. Kardec analisando, com seu olhar pedagógico, seu olhar científico do século XIX, sobre os dois prodígios, as bodas de Canaã e a multiplicação dos pães. Ele começa assim: este milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições deverá ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele tratara. Fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas
e, sobretudo, o dono da casa. Era uma festa. Foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E que Maria de Nazaré, a sua mãe, foi convidada, e Jesus foi com ela, e faltou vinho. E a mãe, Maria, disse assim: meu filho, faltou vinho. E aí Jesus disse: a senhora quer que eu faça o quê, mãe? Faça aquilo que você sabe muito bem fazer. Então, vejamos bem o desdobramento do que Kardec diz, né? O dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Nós temos as nossas qualidades de alterar qualquer composição de acordo com o nosso magnetismo, o poder magnético que nós temos, não é? Admitindo que a coisa haja ocorrido conforme foram narradas. É de notar-se, seja esse de tal gênero o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus, olha o que Kardec diz aqui, Graça. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado ao mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Ele sabia de tudo isso, mas ele estava acima de todas essas querelas de efeitos físicos. Ele tinha compreensão, mas havia uma necessidade para chamar a atenção do povo daquela época, do poder espiritual que nós somos portadores. Ele mais adiante, em outro momento, ele iria dizer, porque a linguagem de Jesus é uma linguagem proativa, afirmativa. Jesus nunca disse: eu acho que eu sou, eu estou em dúvida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais. E era isso que Jesus, ao longo da sua jornada luminosa ou luminosa, demonstrava. Então ele vai dizer, Kardec, se bem que a rigor o fato se possa explicar até certo ponto, porque uma ação fluídica que houvesse como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudando as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Pouco provável se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mas racional se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, o festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras, que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente durante o repasto terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve, em primeiro lugar, o vinho bom, e depois que todos o têm bebido,
muito serve o mesmo fino. Tu, porém, guarda até agora o bom vinho. Aí Kardec vai dizer aqui, meus amigos, entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões, que pretendem explicar tudo por meio dos fluidos. Por que eu falei de Masaru Emoto? Sobre a força dos nossos pensamentos, o magnetismo. E quando ele diz aqui, eu vou repetir, se bem que a rigor o fato se possa explicar até certo ponto uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudando as propriedades da água. Portanto, o que Kardec vai demonstrando que o poder, o magnetismo de Jesus alterava a composição química da água. Todos nós aqui já presenciamos esse fenômeno nas casas espíritas, no nosso próprio lar, no Evangelho no Lar, quando você está no culto do Evangelho no Lar, que você coloca uma jarra. Quantas vezes eu vivenciei essa experiência com meu pai, quando meu pai ainda estava encarnado, que realizávamos o culto do Evangelho no Lar. A água, chegava um momento que a gente sentia como se a água tivesse um sabor diferenciado por dois aspectos que o Kardec vai falar aqui. Um é a interferência espiritual. Segundo, o nosso magnetismo. Quando eu participei pela primeira vez de uma sessão de materialização aqui em Salvador, nos anos 90, início da década de 90, junto com o nosso querido Carlos Bernardo Loureiro, em uma residência no bairro da Graça, estávamos todos sentados e Bernardo colocou um copo com água. E esse copo com água, no centro do grupo tinha umas 10 pessoas sentadas em posição de lótus. E aí Carlos Bernardo pediu que todos nós fixasse as nossas mentes naquele copo com água no centro. E na medida que a gente meditava, direcionava os nossos pensamentos para aquele copo com água, de repente a gente começou a sentir um cheiro de jasmim. E ao observar a água estava como se fosse um sorrisal. Quando você coloca um sorrisal dentro de um copo com água, não começa a borbulhar, a ferver. A água começou a borbulhar. Que fenômeno era esse? O que é que estava modificando a composição química daquela água? O pensamento daquelas 10 pessoas. E com uma música de fundo. Agora, Carlos Bernardo pediu que a gente pegasse aquela água e cada um bebesse um pouquinho daquela água. Era uma composição totalmente diferente. E que ele disse que esta água iria beneficiar o nosso organismo. Agora imagine o contrário. Em uma festa de rave, aonde a droga corre solta, uma linguagem chula, pensamentos negativos, as pessoas bebendo cerveja, bebendo água. Que tipo de composição terá esse tipo de água? Em uma residência onde as pessoas usam uma linguagem chula. Então, o que Jesus fez aqui, o que Kardec mostra, que ele modificou um pouco a composição da água para um sabor do vinho.
Você sabe o que é que eu uso na minha residência? Nas minhas viagens aí pelo Brasil afora? Eu tenho aquele filtro pequeno, aquele filtro que fica pendurado, colado na torneira. Eu tenho aquele filtro. Mas você sabe o que é que eu faço? Eu tenho aquele filtro pequeno, eu tiro a água daquele filtro, eu tenho aquela moringa, eu tenho uma moringa de 3 litros, uma moringa de barro, e tem um filtro São João. E coloco a água ali. Eu não bebo água gelada. É raríssimo eu beber água gelada. Eu bebo água da minha moringa de 3 litros. A água tem outro sabor. Então, que tipo de saturação terá essa composição da água? Ela terá a composição e o sabor de acordo com o psiquismo espiritual do seu morador. É evidente que Jesus disse: o que eu fiz, vocês podem fazer. Esse experimento que me fugiu o nome dele agora, aquele Uri Geller. Diogo é da época de Uri Geller, que eu acho que Diogo deve ter a minha idade. Muitos de vocês lembram de Uri Geller. Eu tinha 13, 14 anos de idade. Eu fiquei estarrecido e olha que entre 13 e 14 anos, meu pai me chamava a atenção: James, meu filho, venha ver aqui um parapsicólogo, Uri Geller, ao vivo para o mundo inteiro. O que ele faz, papai? Pegue um garfo aí, James. Eu peguei um garfo, eu não sei se algum de vocês realizaram esse experimento diante da TV. O Uri Geller, aquele israelita, ele dizia que o poder do pensamento, a gente poderia entortar um garfo. Eu peguei o garfo e fiquei entorta, e chegou um momento que o poder do pensamento é capaz de fazer isso. Tem gente aqui que não é da época de Uri Geller, que isso foi lá em 74, mais ou menos. Então, nós somos capazes de alterar a composição química da água. Então, imagine o que as nossas emoções, os nossos pensamentos é capaz de fazer com as grandes cachoeiras, os grandes rios que existem dentro de nós. 70% de água que corre em nossas veias, nesses canais fluviais existentes dentro do nosso corpo, e como as nossas emoções alteram a composição líquida que nós somos constituídos. No fenômeno da morte, no processo da desencarnação, um dos fenômenos muito inusitado é a questão: o corpo começa a entrar em estado de decomposição, começa a entrar em estado de liquidez, e o ectoplasma, o duplo etérico, como eu estou comentando essa semana, nós estamos fazendo estudos sobre perispírito, e que eu vou disponibilizar esses estudos sobre a estrutura do perispírito, e a gente vai falar que até o líquido, até as substâncias que compõem o corpo humano, ele vai entrar em estado de decomposição, mas um novo corpo vai surgindo no momento do desligamento dos nossos laços, dos nossos chakras que conectam o perispírito para com o corpo físico. No momento do fenômeno da morte, da desencarnação, toda essa liquidez vai fazer parte da nossa outra estrutura morfogenética espiritual, que na realidade é o perispírito. Então, a gente tem que saber o que nós estamos bebendo e o que nós estamos nos alimentando. Então, tá aí a explicação na análise de Jesus, na análise de Kardec, e no final ele vai dar uma conclusão geral entre bodas de Canaã e a multiplicação dos pães. Agora, a multiplicação dos pães. Como foi possível, Dona Nilda,
4.000 a 5.000 pessoas no Monte das Bem-aventuranças. Uma multidão. E os discípulos disseram: mestre, há uma multidão, só tem poucos pães. Como é que nós vamos multiplicar esses pães? Será que Jesus é o padeiro cósmico? Certamente que sim. Ele, na qualidade do padeiro cósmico, que tipo de fermento Jesus utilizou naquela célebre sermão das bem-aventuranças, que foram 9? Qual era o pão que estava alimentando aquela população para ouvi-lo? 2 fenômenos inusitados ocorreram. Primeiro, a multiplicação dos pães. Vocês vão entender o que aconteceu. E segundo, como foi possível Jesus, no sopé do monte, falar para 4.000 pessoas e as 4.000 pessoas ouvir Jesus, sem microfone. Naquela época não tinha caixa de som. Como foi isso possível? Como foi possível a multiplicação dos peixes? Vejamos bem. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado ao mesmo tempo as zombarias dos incrédulos, sem se darem ao trabalho de lhe prescrutar o sentido alegórico. Para estes últimos, ele não passa de um conto pueril. Olha o que Kardec vai dizendo. Entretanto, a maioria das pessoas séria ha visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Eu comentava há 2 anos atrás, no Centro Espírita Estrela de Jacó, eu fiz uma palestra nessa instituição e que o tema foi a multiplicação dos pães. E eu falava exatamente como Jesus operou essa multiplicação dos pães. Vejamos bem. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que para isso seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, faz esquecer a fome. A multidão acorreu até Jesus, 5.000 pessoas, porque a fome daquele povo não era uma fome material, não era para saciar o intestino grosso e o intestino fino. A fome daquela população era fome espiritual, era sede espiritual. Eles foram em busca desse pão espiritual, conforme Kardec vai nos apresentar. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética, a poderosa ação magnética hipnotizou 5.000 judeus, saduceus, sacerdote, Galileu, além Jordão. Era multidão em busca de conhecer esse Messias prometido que curava cego, coxo, e ali ele iria realizar o maior prodígio de todos, que era a produção do maná espiritual, matar a sede da criatura humana. 2.000 anos se passaram e muitos de nós ainda sentimos sede e a falta do pão espiritual, como ele vai dizer mais adiante aqui.
ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada, que lhe era habitual e admitido que realmente houvesse trazido alguns pães, que estes bastariam para matar fome à multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento com que lhes dizer: dai-lhes-vos mesmo de comer. Ensina-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Quantos de nós, isso já aconteceu conosco, ao assistir um seminário, uma palestra, uma manhã inteira, e que nós ficamos magnetizados por aquele expositor, por aquele orador, e que a gente não sente nem fome nem sede, porque nós estamos sendo envolvidos por um alimento espiritual que é uma palavra. Miramês, o espírito Miramês, em um dos seus livros, ele vai falar sobre o verbo da palavra, que a palavra bem colocada, ela é bendita, e sendo bendita, alimenta o pão espiritual para as nossas almas. Então a gente atravessa, eu peço licença para narrar a vocês uma experiência que eu já tive ao longo da minha vida. Era um seminário na cidade de Ribeira do Pombal, há exato 14 anos atrás. E o tema era o Evangelho de Jesus, a máxima manifestação divina. Esse era o tema do seminário na cidade de Ribeira do Pombal. Foi marcado para iniciar 8h30 da manhã. E o término desse seminário era 5h30 da tarde, tendo intervalo de 20 minutos pela manhã, o horário do almoço, à tarde, outro intervalo. E como de fato ocorreu. Mas algo inusitado estava ocorrendo com a minha pessoa. No momento em que nós iniciamos aquele seminário, que durou o dia inteiro, em momento algum, eu não sentia nem fome e nem sede. Mesmo no intervalo do almoço, eu não almocei. Eu não me alimentei. Eu não sentia nem sede e nem fome. O que Chico Xavier narrava quando ele começava a psicografar? 7 da noite e ia até 4 da manhã psicografando, não sentia nem fome e nem sede. O que Divaldo explicava? Que ele começava a psicografar e atender as pessoas, que varava a noite, não sentia nem fome nem sede. Que fenômeno é esse que ocorre com todos nós? É porque você direciona a sua faculdade mediúnica, que nós somos portadores, todos nós, direcionamos essa energia para outros campos extrafísicos e somos alimentados por aquilo que nós conhecemos do fluido, da energia, do prana divino, e você não sente nem sede nem fome. Foi isso que aconteceu lá naquela multidão. Não houve a multiplicação. Jesus não mandou os discípulos ir na padaria de seu João trazer pão para distribuir. O pão foi distribuído na mente e no coração, e eles foram saciados. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. Produziu-se, não é? Um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa,
ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Quantos de nós ficamos presos quando alguém fala? Um santo. Quantas vezes Antônio de Pádua assumia a tribuna, Antônio de Pádua subia na tribuna para falar, ele ficava 9 horas falando, e os fiéis ouvindo, magnetizado, e ninguém levantava, porque fluía de Antônio de Pádua, as suas palavras eram benditas, era um alimento espiritual. A gente não tem ideia do que ocorre na Casa do Caminho, naquele cenáculo principal que eu já narrei várias vezes a Gessivaldo, que é um dos fundadores da Casa do Caminho. Eu já disse, Gessivaldo, se as pessoas tivessem ideia a dimensão espiritual que é esta casa, este cenáculo, os aparelhos que são utilizados para a edificação das energias, o mar de energias que aure dentro do cenáculo da Casa do Caminho, é como se nós estivéssemos sendo mergulhados em uma nuvem de luzes e somos alimentados. E aí, ele diz assim, essa explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas 2 passagens seguintes. Jesus vai confirmar a multiplicação dos pães. Como foi que Jesus multiplicou isso? Ele vai dizer, não é? Ele vai dizer assim, o fermento dos fariseus. Ora, tendo os seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse, tende cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si, é porque não trouxemos pães. Ou seja, os discípulos vão dizer a Jesus, mas mestre, esquecemos de trazer os pães. Aí Jesus ficou olhando para os discípulos e os discípulos não entenderam que fermento era esse dos fariseus e dos saduceus. É como se fôssemos nós, nos dias atuais, nós fariseus e saduceus, com os nossos fermentos, querendo alimentar a alma com o fermento da terra. Mas não é isso que o padeiro cósmico, Cristo, estava nos apresentando. Era outro tipo de fermento, não era o fermento dos fariseus e tampouco dos saduceus. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, homens de pouca fé. Ou seja, Jesus conhecia, além dos pensamentos dos discípulos, Jesus conhece, o Cristo planetário conhece o pensamento dos 8 bilhões de criaturas humanas encarnadas e os 20 bilhões de espíritos desencarnados ao redor da Terra, as regiões do umbral, entre as colônias umbralinas, vai narrar Emmanuel que há uma população de 20 bilhões de espíritos desencarnados na psicosfera espiritual da Terra, mais 8 bilhões de criaturas humanas encarnadas. Portanto, este Cristo que multiplicou os pães conhece o pensamento de toda esta população, porque ele é o governador espiritual da Terra, ele é o co-criador em plano maior, ele sabe das nossas necessidades. Então, quando ele disse assim, conhecendo-lhes os pensamentos, diz, homem de pouca fé. O nosso problema é essa questão, que nós não temos uma potencialidade da fé para multiplicarmos os pães espirituais do nosso mundo íntimo para oferecer ao próximo. Porque, a vez de estar cogitando de não terdes trazido pães, ainda não compreendeis
E não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasse do fermento dos fariseus e saduceus? Olha a resposta que Jesus deu aqui. Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasses do fermento dos fariseus e saduceus? Eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservasse do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, o fermento do pão espiritual, o pão do céu. Outra citação de Jesus que mostra, do ponto de vista, a questão da multiplicação dos pães que se deu na mente e no coração das pessoas. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar de Genezaré notou que lá não chegara outra barca. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós. Ou seja, os discípulos tomaram a sua barca e partiram sem a presença de Jesus. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, ou seja, Tiberíades, Cafarnaum é uma cidade, Tiberíades é outra, são cidades, vilarejos de pescadores pequenos, e entre Tiberíades e Cafarnaum foi que tem o Monte das Bem-aventuranças. De Cafarnaum, onde Simão Pedro morava, até o Monte das Bem-aventuranças são exatos quase 4 quilômetros. E Jesus estava nessa região aonde se operou as bem-aventuranças, a multiplicação dos pães. E aí, 3 dias seguidos, a multidão ainda acompanhava eles. E aí ocorreu esse fato, este fenômeno, que ele diz assim: após render graças, os alimentos com 5 pães, e como verificasse por fim que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando vieste para cá? Olha o que aconteceu, não é? Como é que Jesus saiu de um lugar e foi para o outro? Não é? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que me procurais, não por causa dos milagres que vieste, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e o seu caráter. Trabalhai, meus queridos irmãos, trabalhemos nesta seara bendita, não para a produção do pão, do alimento perecível, que dá mofo, que entra em estado de decomposição. Não era isso que Jesus estava falando? Mas se nós nos alimentarmos do pão espiritual, esse não dará mofo, não vai estragar. O pão, quando leva muito tempo, ele dá mofo. Mas o que Jesus falava era o alimento.
E ele vai dizer onde o Pai vai imprimir o seu selo e o seu caráter na alimentação espiritual. Isso é as nossas aspirações para um futuro que se aproxima de um mundo de regeneração. A civilização ou as sociedades do mundo de regeneração estará mais estabelecido nesse tipo de alimentação espiritual. Porque na medida em que nós vamos evoluindo moralmente e espiritualmente, nós vamos intelectualizando a matéria e deixaremos em um futuro distante de ter intestino grosso, intestino fino. Isso ocorrerá ao longo dos milênios, eu não estou falando agora, ao longo de milhões de anos. E ele está dando-nos parâmetros para o início desse grande projeto evolutivo nosso e analisarmos de forma simbólica que a multiplicação dos pães é a multiplicação do teu autoconhecimento. Ele vai dizer assim mais adiante: perguntaram-lhes, que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais no que ele enviou. Ou seja, os discípulos fizeram essa pergunta. E hoje nós perguntamos também: o que devemos fazer para produzir obras de Deus? O que nós estamos fazendo nos dias atuais para ajudar na obra de Deus? E qual foi a resposta que Jesus disse? A obra de Deus é que creais no que ele enviou. Quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu fui enviado pelo Pai. Será que vocês não entendem? Vocês só chegarão ao Pai através de mim. Por que ele disse isso? Porque ele é o Espírito mais perfeito que viveu na Terra. Ele criou, ele manipulou o fermento cósmico, o que nós falamos lá no esboço geológico do planeta Terra. No ano passado a gente estudou a formação do planeta Terra, a formação da poeira cósmica que iria surgir o planeta Terra, cada partícula. O sistema solar junto com a Terra foi criado, co-criado por esses avatares divinos, por estes, eu estou falando no plural, estes Cristos cósmicos de Júpiter, de Saturno, do planeta Terra. Cada planeta tem um Cristo, um Logos divino. E, portanto, ele dizia na segunda pessoa, na primeira pessoa: eu criei a Terra e vocês, para entender o Pai, tem que ser através de mim. Por quê? Porque ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe da ascensão que teremos ainda. Então, eu vou adiantar um pouco aqui, que ele diz assim: Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. O pão do céu é o Evangelho de Jesus. O maior maná para a humanidade é este Evangelho que nos alimenta e que André Luiz, eu sempre digo essa frase de André Luiz: os espíritas são os milionários da felicidade. Disseram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Os discípulos iriam dizer: Senhor, então nos forneça sempre esse pão. E Jesus lhes respondeu: eu sou o pão da vida. Ele não dizia, na nossa dialética, na nossa linguagem, dizemos assim: eu acho que eu sou, eu posso lhe dar, eu vou pensar na possibilidade de oferecer algo. Jesus nunca disse isso. Ele sempre utilizava linguagem afirmativa. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim
não terá fome, e aquele que em mim crer não terá sede. Mas eu já vos disse, vós me tendes visto e não credes. Eu estou aqui entre vocês e muitos de vocês não estão acreditando que eu sou enviado do Pai. Eu vim trazer o pão para todos vocês. Muitos anos se passaram. Quantos de nós ainda não nos alimentamos verdadeiramente do pão espiritual por falta da nossa própria fé? E aí ele vai concluindo. João evangelista, o jovem João tinha nessa fase aí, João devia estar entre 22 e 24 anos de idade, era o mais novo dos evangelistas, e João seria o último discípulo que morreria de senectude. João morreu com mais de 80 anos. Todos os outros discípulos foram crucificados, foram queimados. Mas João, ele queria escrever as profecias do futuro da humanidade. Ele viveu na ilha de Patmos, preso lá durante 3 anos, já com 80 anos. E na época que ele era jovem, ele vai escrever esse fato aqui. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Se você acreditar em mim, terás a vida eterna. Era exatamente por isso que os discípulos, os cristãos da Casa do Caminho daquela época, se colocavam ao holocausto, ia para os coliseus romanos, aonde os leões devoravam aquelas pessoas, e eles não se desesperavam. Eu contei um fato na Casa do Caminho, em uma das nossas palestras. Eu não sei se alguém aqui estava presente nessa ocasião, e que eu disse assim, para os espíritas, para os trabalhadores da Casa do Caminho, como Graça, que eu sei que Graça é da Casa do Caminho, como tem outras pessoas aqui, como tem Nilton, que é da Casa do Caminho, que eu estou me lembrando aqui. Então eu vou me referir aqui a Nilton, a Graça, as pessoas que são trabalhadoras da Casa do Caminho, não os frequentadores. Eu vou tirar os frequentadores dessa história. E eu quero ver como é que Graça, e se Nilton estiver aí no grupo, vai reagir. Eu me lembro que eu contei numa palestra na Casa do Caminho o seguinte: Graça acredita na imortalidade da alma. É ou não é, Graça? Não acredita que ao desencarnar você vai continuar viva, Graça? Faça um dedo positivo, Graça. Não é isso, Nilton? Enfim. Com certeza absoluta. Pois bem, só que todos os trabalhadores da Casa do Caminho estão naquele auditório, as portas todas trancadas, e só tem uma porta. Maria da Silva Costa, ela também é da Casa do Caminho. Beatriz, Célia também Célia Morato. E só, as portas todas trancadas, só tem uma porta de entrada. Os trabalhadores estão ali. E eu estou fazendo uma palestra só para os trabalhadores. Só que ali no bairro de Sussuarana ia passando umas carretas de um circo que seria instalado ali na região, e uma das jaulas abre e sai 2 leões desta jaula exatamente quando a carreta ia passando na porta da Casa do Caminho, e os 2 leões saem correndo e vai diretamente para o auditório da Casa do Caminho. Qual seria a reação de Graça? Eu vou ficar olhando para a cara de Graça. Corria. O que é que a minha amiga Célia faria? O que é que Nilton faria? Cada um iria dizer assim: salve-se quem puder. Ou será que a gente teria aquela... Eu estou provocando de forma bem-humorada. Ou será que a gente teria aquela posição de Lívia, daqueles cristãos que ajoelhavam quando ia ser devorado pelos leões? Porque o que movia eles é exatamente isso que João está dizendo, não é? A tua fé, o teu amor, a auto-resiliência da vivência do Evangelho de Jesus.
eu tenho que concluir, não é? Que diz assim, comentários de Kardec. Na primeira passagem, lembrando, eu queria olhar para a cara de Newton. Eu não sei se Newton está aí no estudo. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se trata de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto. A comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que eu vos falava, quando vos dizia que vós conserve do fermento dos fariseus? Em confronto, nenhuma razão de ser teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato, fora de si mesmo, muito extraordinário, para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele. É também o que não menos claramente ressalta do que Jesus espreendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e da vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes que somente compreendiam as coisas tangíveis. Eram pessoas rudes e só acreditavam nas coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens, a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: que milagre fará para que, vendo, te creamos? Que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis. E não, eu vou deixar bem claro, Jesus não se afastava das leis da natureza, por um caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Para aquele povo rude, ignorante, o que eles queriam era os milagres materiais. Se Jesus tivesse de fato multiplicado os pães materialmente, não teria essa repercussão. Eles não ficariam saciados no seu corpo físico, mas não ficaria saciado no corpo espiritual. Portanto, essas são as nossas considerações desses 2 estudos que eu achei assim belíssimo. E na próxima semana vamos estudar a tentação de Jesus. Será que Jesus foi tentado? Prodígio por ocasião da morte de Jesus.
Será que Jesus foi obsediado? Será que Jesus passou por alguma obsessão? No fenômeno da morte de Jesus, os prodígios que ocorreram, a aparição de Jesus após a sua morte, é o que nós vamos estudar na semana passada, na próxima semana. Eu vou deixar aberto aí alguns minutos para algumas considerações dos nossos amigos. Tem alguma pergunta, Graça? Não tem não. Diogo fez uma colocação aqui. Quer fazer comentário, Diogo? A colocação que eu mantive aí no chat é exatamente uma experiência muito pequena, mas que, ao decorrer da fala de James, me fez lembrar e neste ambiente que aconteceu. Eu estudava Cohen, no curso de orientação mediúnica, de estudo mediúnico, e fora convidado, havia 1 ano e meio já nesse grupo de estudo, e fora convidado para fazer uma visita numa casa franciscana na suburbana, onde a gente ia fazer uma ação caritativa, e recomendado pela nossa instrutora, que conhecia esta casa, que após essa ação caritativa material, nós continuaríamos o nosso estudo do Cohen. E foi colocado a água acima da mesa, com copo, e ficamos numa relação assim, muito amorosa, conversando, fomos, doamos o que tinha sido programado, voltamos para estudar, e começamos a estudar, brincando, num compartilhamento muito social, muito alegre. E houve um intervalo. Nós saímos, né, para fazer o lanche. E quando voltamos, fomos surpreendidos pela posição que a água estava no copo. Muito clara, muito límpida. E se movimentando. Né? E estava bastante borbulhando. E chamou a atenção. Estava ali perto, conversando, e ela veio, aproveitou a oportunidade, quando nós voltamos para o estudo, ela fez uma instrução à preleção a respeito de fluidos, pensamento e vontade, onde ela colocou exatamente que ali, diante do que como nós estávamos, e da vontade de aprender, de estudar, e provavelmente alguns devem ter orado para a água, magnetizado a água, e aí a água ficou naquele estado. Então, é exatamente isso que acontece na Câmara de Paz, quando a gente nos dispõe a um trabalho caritativo sério, onde deixamos sair de nós, através da nossa vontade, essa partícula mínima que tem dentro de nós, chamada fluido magnético. Então, é isso que eu quero falar. E observar exatamente como a interpretação que deve ser dada por nós a respeito do pão. Porque até hoje, tinha na minha cabeça, ainda há aquela compreensão que exatamente foi fabricado os pães e os peixes. Mas na realidade a nossa fome é a fome da alma, é a fome espiritual. E lógico, no momento que estava ali várias pessoas, né, observando, admirando e entrando em contato com o bem. Os apóstolos estavam ali para fazer o bem. Já não precisamos nem dizer que Jesus ali estava em dobro. E a boa vontade que estava, o clima que houve, obviamente, é de que esses fatos poderiam acontecer. Sendo Jesus conhecedor de tudo que a gente pensa que sabe e muito mais, é como é dito sempre aqui, como o alquimista, lógico que a vontade dele se fez operar nessa água, nesses pães, nesses peixes, mas não só isso, é a própria voz, a própria palavra que ele trazia, aí, o ensinamento que ele trouxe, que naquele momento fez com que as pessoas ficassem tão voltadas ao que ele estava falando, que esqueceram da fome, porque eles estavam altamente abastecidos com o fluido magnético que advinha de Jesus e de todos aqueles que estavam ali com o coração aberto para ouvir a voz da aventura.
Muito bem. Muito bem, Diogo. Muito boa consideração. Então, Rafael, no encerramento dos trabalhos, ele vai disponibilizar aí no grupo do Zap o vídeo, não é? O Poder da Água. Esse vídeo é fruto desse primeiro documentário. Eu acho que também deve ter aí no YouTube. Dê uma pesquisada aí, Rafael, depois. O primeiro documentário, Quem Somos Nós? Foi desse primeiro comentário que iria surgir esse segundo comentário, O Poder da Água. Esse primeiro documentário que fala: todo ser humano, num determinado momento da vida, vai se fazer as perguntas: de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso papel neste mundo? Partindo dos estudos da física quântica, quem somos nós? Mistura ficção e documentário para nos mostrar que a realidade da forma como a percebemos é ilusória, que nós é que a criamos e que assim nós podemos mudá-la. Depoimentos de físicos, filósofos e místicos afirmam que a matéria não é sólida como pensamos, ela é etérea, imutável, e que nossos pensamentos podem alterá-la, e que nós podemos ter controle sobre nosso corpo, as doenças e as emoções, pois podemos escolher a realidade em que queremos viver e assim alterar nossas vidas. Quem somos nós? Enfim, eu indicaria esse aqui. Quem fala nesse documentário é Masaru Emoto, Amit Goswami e outros. O Amit Goswami, ele vai falar sobre isso. Eu acho que esses dois documentários têm muito a ver com o que nós falamos hoje sobre, eu deixei bem claro, da questão da multiplicação. Você é capaz de potencializar o pão espiritual da tua vida quando você ajuda o próximo, quando você estende as mãos terapêuticas para o irmão em humanidade. Você está alimentando. Eu jamais vou esquecer de uma cena que marcou a minha vida. Em 2018, na cidade de Mucugê, na Chapada Diamantina, eu estava acompanhado e de repente eu vi uma cena na praça de Mucugê, um cachorro de rua deitado numa praça. Se aproximou uma pessoa, essa pessoa passou as mãos sobre a cabeça daquele cão, sorriu para o cão e chamou o cão de "que cão bonitinho". Eu estava fotografando, eu registrei aquele momento, e quando ela passou a mão sobre a cabeça do cão e deu afeto àquele cão de rua, ela foi embora e o cão, eu registrei isso, eu tenho registrado em fotografia. E quando ela deu as costas, que ela foi andando, o cão virou a cabeça e ficou olhando para aquela moça que lhe deu carinho e afeto. Eu fiquei imaginando que o cão devia dizer assim: quem é essa moça que me deu esse pão que é o afeto? O que nos alimenta, o pão que nos alimenta é o afeto, é a gratidão, é o carinho. Não é o dinheiro. O dinheiro alimenta o corpo físico. Por isso que Jesus afirmou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Dê as moedas a César o que é direito a César, mas também dê as moedas de Deus que é direito a Deus. Portanto, vamos orar. Eu vou pedir que todos nós elevem o pensamento a este grande governador, este
padeiro cósmico da vida, que tem nos alimentado com pão espiritual. Direcionemo-nos, cada um de nós, com os nossos pensamentos, a esses irmãos e humanidades que estão sofrendo com fome, com sede, nos leitos dos hospitais, os nossos entes queridos, que sejamos eternamente gratos por este grande banquete, por este grande maná espiritual que Jesus tem nos ofertado. Sejamos eternamente gratos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, por este ser de luz, este Cristo que conviveu conosco e ainda continua conosco, alimentando as nossas almas com teu pão espiritual, com o fermento da vida, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gratidão, muita paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um de nós.